Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: encontre todos os dias um tempo para agradecer e louvar ao Senhor. Deus é bom. Senhor, tende misericórdia de nós. Abençoa, Pai, esse nosso dia. Agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que tem feito, pelo alimento, pelas vestes e por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor livra. Nós te bendizemos, nós te amamos, nós te glorificamos. Dai-nos, Senhor, sabedoria nesse dia para suportar tudo aquilo que não podemos compreender. Guia-nos, Senhor, pelos teus caminhos. Leva-nos, Senhor, ao teu reino. Nós agradecemos esse dia, agradecemos a sua palavra, aos seus músicos, aos seus ministros e a tudo que o Senhor faz. Se a gente notar, a gente encontra tempo dentro da nossa vida para todas as coisas. Só que Deus, Ele participa mais da nossa vida, na grande parte do tempo, quando algo não está muito bem. Dificilmente nós criamos o hábito ou um tempo para Deus na nossa vida que Ele vem todos os dias. Da mesma forma que nós tomamos banho todo dia, que nós se alimentamos, que nós vamos no banheiro, que nós tomamos água, é necessário a gente criar um tempo para reconhecer a grandeza e a necessidade que nós temos de Deus. Isso, enquanto pessoas, nos torna melhores, porque a partir do momento que a gente coloca a gratidão dentro da nossa vida, que é reconhecer todo o auxílio e todo o benefício que Deus tem prestado por nós diariamente, nós começamos a tentar nos tornar mais semelhante a Ele, porque nós damos oportunidade para poder praticar as coisas que Jesus ensina. E essa eterna busca, ela vai modificando os nossos pensamentos. É curioso, né? Se você olhar a sua playlist que você costuma sempre ouvir no seu celular, quais se a gente separasse por grupos musicais, quais são os primeiros estilos que sairia? É louvor? É gospel? Ou seria, sei lá, sertanejo, eletrônico, rock? Eu não estou dizendo que você não possa ouvir essas outras músicas, claro que você pode. Só que Deus, ele deveria estar constando nessa playlist. Você deveria pelo menos conhecer alguns artistas, algumas músicas e algumas coisas. A partir do momento que a gente louva, todo louvor é uma forma de gratidão e de reconhecimento. Nós estamos reconhecendo que sem Deus nós não somos nada. Nós estamos reconhecendo que Deus é o nosso Criador, que Ele é o nosso Pai. E que nós gostamos e queremos que Ele participe da nossa vida. Isso é necessário. Se você quiser ser feliz nessa vida, você vai precisar fazer isso. É engraçado como a gente pegar um exemplo de um estilo musical, sertanejo. O tempo todo, ele está cantando sobre relacionamentos. Ou alguém que chegou, ou alguém que se foi. É sempre um amor que está para vir, ou um amor que se despedaçou. Só que você já percebeu como isso é uma mera distração? Porque dificilmente você vai encontrar em alguma música dessa eles pregando a verdade sobre o amor. Deus é amor. De alguma forma foi apropriado dessa palavra e a gente simplesmente simboliza o ato de duas pessoas terem relação de carne como amor. Estão fazendo amor. Ou eles se amam. Cara, o amor é uma coisa muito mais profunda. Você poderia dizer que você ama uma pessoa hoje? Você daria sua vida por essa pessoa, por esse amor? Você se sacrificaria? O duro, quando ainda a gente se sacrifica por alguém que ama, eu acho que às vezes até vale a pena. Mas imagina você ser sacrificado por quem você não gosta. Esse foi mais ou menos o que Jesus fez. Quando Jesus ele veio, as pessoas não o receberam. A igreja, que era a igreja da época, não gostava dele, porque ele podia fazer coisas que eles não podiam. Então essa própria igreja foi que se incumbiu de pegar ele e sacrificar. Só que isso já estava nos planos de Deus. Jesus ele já veio com esse propósito. Os profetas antigamente eles já vinham dizendo que isso ia acontecer e era necessário. E por que Deus fez isso? Para mostrar que todas as pessoas e todas as profecias e tudo aquilo que ele fala através das pessoas é a verdade. E nós temos que reconhecer isso na nossa vida, todos os dias, seja mais simples que a sua vida seja. Se hoje você for uma pessoa que auxilia a limpeza de uma casa, que se você for uma pessoa que auxilia, sei lá, servir comida, cozinhar, ou que você tem algum cargo de destaque, isso pouco importa.
Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com amor, fazer com carinho. O servir, ele tem que ser algo inerte nosso. Se Deus está dentro do nosso coração, nós vamos servir o outro com alegria. E por falar em servir, ontem eu tinha comentado a respeito do meu avô. E eu estava conversando com meu pai e ele me contou por que meu avô costumava dar o dinheiro para as pessoas que serviam ele. Porque quando ele não tinha nada, ele se alegrava muito quando as pessoas davam uma gorjeta para ele, alguma coisa. E quando ele passou a ter uma condição melhor, ele começou a fazer isso pelos outros. Percebe que ele quis dividir aquela alegria que ele tinha com outras pessoas, porque isso era uma forma de reconhecimento, uma forma de gratidão. É a mesma forma que nós devemos fazer com Deus, pegar pelo menos um pouco daquilo que nós recebemos de Deus e redividir isso com outras pessoas. A nossa vida sozinha, ela não tem sentido. Não é à toa que a solidão, ela machuca tanto a alma, e não é à toa que a depressão, muitas vezes, ela tira toda a nossa vontade de viver. E a gente vive como se não tivesse um propósito. E isso é verdade. Longe de Deus, nós não temos propósitos. É como se a gente tivesse um carro e não tivesse combustível. Para onde a gente pode andar? Por mais que eu tente movimentar esse carro, por mais que eu tente empurrar ele, ele é muito pesado. E às vezes não é essa sensação que você tem de estar cansado, que não importa para onde você vai, e cada hora é uma coisa diferente, você não deslancha. Para a gente poder ter o controle da nossa vida, dos nossos caminhos, nós precisamos ter Deus perto. Sem esse combustível diário, não é fácil e não é possível. Então, para um pouquinho e pensa, qual horário você vai colocar Deus dentro da tua vida? Cria um horário. Eu tenho o hábito de todos os dias quando eu acordo, eu costumo acordar por volta das 4 da manhã, pelo menos esse é o horário que eu vou buscar o Senhor, que eu vou meditar sobre as coisas, que eu vou responder versículo, que eu vou ler a Bíblia de manhã, que eu vou fazer as coisas que eu coloco Deus na minha vida. O segundo ponto, eu escuto louvor o dia inteiro. O dia inteiro, o tempo todo. E essa é a minha forma, eu não consigo esquecer Deus porque Deus está em mim. Deus faz parte da minha vida e faz muito tempo já que é assim. E eu não saberia, se eu não fizesse essas coisas, eu iria me sentir, sei lá, diferente, triste talvez. E o interessante sobre o comportamento é que ele não pode estar preso simplesmente dentro da tua casa. Vamos imaginar que você vai viajar para algum lugar. Aí você deixa Deus dentro da tua casa e vai e já era. O teu comportamento tem que ser o mesmo, não importa onde você esteja, não importa quem te veja. O problema hoje da igreja, que eu vejo enquanto igreja, é que eu dou a responsabilidade do meu estudo, do meu conhecimento, da minha intimidade com Deus para um terceiro. E muitas vezes 1 hora por semana é muito pouco para a gente buscar o Senhor. É muito pouco. Se eu te ler um texto para você, eu falar sobre qualquer coisa durante 1 hora, eu vou chegar na outra semana e te perguntar, você não vai saber me responder, você nem vai lembrar mais. Muitas vezes uma pessoa diz um número de um telefone, 10 minutos depois a gente nem lembra o número. Quanto mais você ouvir uma pregação, muitas vezes alguma coisa, e simplesmente ouvir, querer decorar onde está aquilo na Bíblia, o que foi dito, o que Jesus pensa, o que as outras pessoas fazem, não tem jeito, é muito pouco. Mas quando a gente cria o hábito disso, agradecer fica natural. O que a gente precisa parar de fazer é achar que as outras pessoas elas têm algum tipo de dívida conosco. Porque a partir do momento que eu acho que as pessoas têm obrigação comigo, eu sou incapaz de reconhecer qualquer coisa que elas fazem. Por mais simples que seja, qualquer coisa que alguém te faça, ela está te fazendo mais do que ela deveria, porque ela não tem essa obrigação. Independente que você diz, mas é meu pai, é minha mãe, é meu marido, é minha mulher, é meu filho. Cara, isso não atribui obrigações a ninguém. A ninguém. Se isso atribuísse, a gente não tinha órfão no mundo, a gente não tinha família desunida, a gente não tinha briga, a gente não tinha nada. E todas essas coisas existem. Só que tem pessoas que têm mania de querer colocar carga em cima do outro porque ela vai ter algum tipo de benefício. Então ela vai usar esse tipo de argumento porque ela ganha com isso. E ela tá pouco se lixando se o outro vai se sentir mal, se o outro quer, se o outro não quer. Ela quer impor. E se for o caso, ela briga, ela fala, ela maldiz, ela faz drama. Cara, você percebe? Olha, isso é pesado, cara. Isso é comum. Eu se vitimizar, eu querer que o outro faça o que eu quero que ele faça pelo simples fato de eu querer que ele faça porque eu acredito dentro de mim que ele tem uma obrigação e isso é um benefício.
Ai de quem tire os meus benefícios. Essa ideia de servir é só para Jesus. Quando diz na palavra de Deus que ele era o Filho de Deus, mas assim ele não se comportou como? Se fez de servo, entendeu? E nós não, nós queremos o benefício, nós não queremos saber do que nós vamos oferecer, de conquistar. Não, a gente só quer, eu quero ganhar na loteria só, eu não quero saber de trabalhar. Eu não quero conquistar o meu lugar, eu não quero conquistar o meu espaço, eu não quero glorificar o Senhor. Não, eu quero tudo pronto. Eu quero a benção pronta, eu só quero gastar. Eu quero estar bonito. Não, eu só quero a plástica, eu não quero a academia. Eu só quero o benefício. Cara, e quando você tiver tudo? Você vai sentar um dia numa cama, não vai encontrar o valor de nada. Você não conquistou nada. É como se a gente estivesse assistindo um filme e chorando com a história do filme, e você sabe que aquilo é uma encenação, você sabe que aquilo é tudo mentira, mas você assiste como se aquilo fosse verdade e chora, ao ponto de se emocionar. Ai, que história triste. Porque, é tudo mentira. E o dia que você percebe que aquilo não existe, e o dia que você senta na sua cama e cai na real que a tua vida você não viveu da forma que deveria, que você não fez o bem que você gostaria, mas o mal muitas vezes, que você prejudicou as pessoas, que você mentiu, que você traiu, que você enganou. E aí, como é que fica? Não dá. Sinto muito, não dá. Não dá pra contar essas coisas. Não dá. E aí se a gente para e pensa, você foi obrigado a isso? Não, foi uma escolha minha. Eu escolhi fazer o mal. E diferente de nós, Deus é bom. Deus ele não fica olhando o nosso comportamento e fala assim, esse merece, não, esse não merece, não vou dar. Não. Enquanto a gente estiver interessado e acreditar nele, ele continua acreditando em nós. E quando a gente muda a razão da nossa fé, Deus continua acreditando em nós. Só que infelizmente ele para de entregar o que ele já entrega todos os dias. O Espírito Santo para de participar da nossa vida. E quando Deus não participa da nossa vida, não tem bons sentimentos, porque o que a gente sente é a presença do Espírito Santo. Eu acho um absurdo a gente não ter esse discernimento em vida, que ninguém explica isso. Porque parece que o nosso sentimento é nosso, meu alter ego. Eu acho tão engraçado quando eu começo a ver, e não desmerecendo, tá? Vocês têm o direito de pensar que Freud sabe, que Skinner sabe, eu não sei o nome das outras pessoas que estudou psicologia, essas coisas, mas eu tenho o direito de acreditar no que eu quiser, do jeito que eu quiser. Então isso é liberdade, isso é direito. E quando eles começam a explicar as coisas, eu percebo quanto Deus longe nos faz criar alegorias para tentar explicar uma vida. Muitas vezes nós não tivemos coragem de perdoar e eu crio 1 milhão de desculpas para dizer que não perdoar é o certo. Eu não tenho coragem de amar o outro e eu crio 1 milhão de desculpas para condenar as pessoas. Só que eu só condeno quem eu não gosto. Quem eu gosto eu passo a mão na cabeça. Ou a gente é justo para condenar tudo da mesma forma, ou a gente perdoa todo mundo. Deus pede para perdoar, eu prefiro perdoar. Eu sempre falo, é melhor a gente ficar com o prejuízo em bem com Deus do que ficar com o lucro amigo do diabo. Eu não quero ser amigo do diabo. Eu prefiro ficar com prejuízo porque eu sei que Deus, toda vez ele restitui 10 vezes mais. Porque Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Então, eu quero do fundo do meu coração que você encontre. Só de você estar ouvindo esse áudio todo dia, você já está criando um hábito de colocar Deus um tempo na sua vida. Você já tem alimentado a sua alma, você já tem criado nos teus pensamentos. Eu tenho certeza que muitas vezes já fica numa ansiedade para ouvir, porque a tua alma ela começou a encontrar um caminho que ela não tinha. E fica maravilhoso se você conseguir colocar um louvor. Coloquei uma playlist lá no Spotify, tem mais de 250 músicas. Todos os dias eu procuro uma música nova para colocar lá, para que você possa continuar ouvindo essa música. Tá vendo? Tem gente trabalhando por você e você nem sabe. Todos os dias eu procuro um versículo, eu procuro uma frase, eu tento fazer um áudio para que você tenha onde se alimentar de graça. Nada disso é pago. Eu não vivo de nada dessas coisas, tá? Só para vocês saberem. Então quando você compartilha um vídeo, ou você se inscreve na playlist, ou ouve e faz, cara, isso é pra tua vida, não é pra minha. Você tá trazendo bem pra você. E eu tenho certeza que eu estou cumprindo o meu objetivo, porque é isso que eu sinto que eu tenho que fazer. Agora, se você do outro lado sente que isso te preenche, perfeito. Perfeito. Isso é Deus.
Você entende? Porque existe uma necessidade e existe um Criador que ele olha e sabe da sua necessidade, e nós devemos ser gratos pela vida dessas pessoas. É isso que às vezes a gente coloca no começo da oração. Porque tem muitas pessoas que fazem por amor isso. Tem pessoas que fazem por dinheiro. Não vou generalizar que todo mundo seja. Não vou condenar todo mundo, porque quem sou eu? Quem condena é Jesus, no tempo que ele quiser condenar. Até lá todo mundo pode se salvar, todo mundo pode mudar, todo mundo pode entender, e todo mundo tem o direito de errar. Tira essa obrigação da perfeição. Agora, se você quer colocar a perfeição sobre outro, começa por você. Você consegue ser perfeito? Então para de colocar obrigação, para de querer que os outros sejam o que você é, para de querer moldar a vida dos outros baseado nos seus interesses. Veja se você faz o outro aquilo que você quer que o outro faça por você, porque você fica exigindo das pessoas coisas que muitas vezes você mesmo não entrega. É fácil lembrar do outro quando não tem mais ninguém para se lembrar. Quem é a sua primeira opção? É fácil ser escolhido depois que todo mundo foi escolhido, mas quem foi o primeiro que escolheu? Deus sempre escolhe você. Deus sempre escolhe você. Deus não escolhe os mais capacitados, Deus escolhe os mais necessitados, porque a capacitação é Ele que dá. Amém? Um bom dia, que nós possamos realmente engrandecer cada dia mais o nome desse Senhor, que é o nosso Senhor Jesus, e que Ele faça parte da sua vida, do teu coração, que as pessoas possam olhar para você e saber que Cristo vive em você, sabe? Deixa visível isso, deixa visível, coloca no seu perfil, sei lá, um versículo, deixa que as pessoas comecem a reconhecer que existe Deus. Por muito tempo a gente colocou foto de festa, colocou foto de coisa que não tem nada a ver. As pessoas precisam olhar e saber que você tem mudado, que você tem se alimentado, que você tem vivido um amor que você nunca viveu, que você hoje tem esperança, aquele que era morto, que um dia você estava dentro de uma cova, como estava Lázaro, e Jesus disse, vem para fora, e você saiu, e hoje está aí, fazendo novos planos, pensando em viver, muitas vezes lutando pela vida de alguém, muitas vezes lutando pela sua própria vida, mas a vida ela é isso. Mas em todos os casos, em todos os tempos, Deus merece ser louvado. Nós merecemos agradecer ao Senhor por todas as oportunidades. Uma derrota não quer dizer que a guerra foi perdida, mas existe sempre muita lição em tudo que acontece. Pede sabedoria para Deus que você vai entender o que eu te digo. Amém.